Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Podeis assentar um momento. Nós estamos alegres por estarmos na casa de Deus e mais uma oportunidade para louvar, bendizer o nome do Senhor e para sermos beneficiados pela promessa de Deus. Então, tudo é possível, a Bíblia diz, aquele que crê. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, você lembre que ela é para ti. Você tem que sentir que é algo individual para você. Porque às vezes a gente fica assistindo como Deus está falando com alguém, com outro, e não percebemos que Ele está falando conosco. E como eu posso ter certeza que é comigo? Ora, se eu creio, então é comigo que Ele está falando, porque Ele fala com aqueles que crê, com aqueles que tomam Deus em sua palavra. E a fé que Deus espera de nós é que nós não duvide da sua palavra. Não pense que Deus vai esperar você atingir um gráfico de fé e dizer, então agora eu posso fazer algo. Deus quer ver se você tem a fé pura que deve ter, nem que seja pequena, como a Bíblia diz, como um grão de mostarda, mas uma fé que está olhando para a palavra e não duvida dela. Amém? Como o pastor anunciou, nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos ungir com óleo e você vai ser abençoado por Deus. Eu tenho certeza disso, que se você crê, Deus vai operar em seu favor, porque Ele não falha concernente à sua palavra. Ele não falha. Ele está aqui para cumprir com todos os seus compromissos prometidos nas Escrituras. Amém? Antes de nós lermos a Escritura, eu quero ler, foi lido na sexta-feira no Tempo de Adorar, naquela live sobre consagração, e eu gostei muito desse testemunho, e eu pedi para o irmão Manão trazer para mim a folha, e vou ler novamente para quem não ouviu, e quem ouviu, você vai fortalecer mais ainda a ouvir pela segunda vez o testemunho desta irmã. Então, é o testemunho da irmã Leidinã, né? Ela diz assim: boa noite, irmãos, sou a irmã Leidinã. Quero contar o meu testemunho, contar a bênção que Deus me deu. Tenho uma filha, ela tinha o sonho de ser mãe, mas ela nasceu com algumas limitações e os médicos falaram que ela não conseguiria engravidar. Um dia o pastor Afonso veio aqui em nossa igreja e pediu para orarmos e pedir a Deus o que quisesse, não para nós, mas para outra pessoa. E eu pedi que Deus abrisse a madre da minha filha e ela então pudesse ser mãe. Poucos meses depois veio a tão esperada notícia: ela estava grávida. E ficamos muito felizes. Mas logo, nos primeiros exames do pré-natal, veio uma notícia que nos deixou desesperados. Então, isso eu quero que você capte bem. Quando Deus determina a tua bênção, o diabo, ele vai dar as últimas esperneadas para ver se retoma a sua posição. Aí é onde você deve permanecer com aquilo que Deus disse, não importando com o que vem acontecer. Então, logo após a notícia dela estar grávida, veio uma notícia que nos deixou desesperados. Minha filha estava com câncer no colo do útero e era 3º grau. O médico especialista falou que se mexesse, o bebê não resistiria. Decidimos não mexer e deixar ela completar a gravidez. Mas foi feita uma autópsia na qual foi constatado que era maligno. E eu entrei em desespero e oração. E pedi muito a Deus que curasse a minha filha. E segui crendo que Deus não faz nada pela metade.
Amém? Você está acompanhando? Você deve tomar o impulso que o inimigo faz para que você seja impulsionado a uma bênção mais alta ainda. E seguir crendo que Deus não faz nada pela metade. Se Deus tinha aberto a madre dela, que já foi um milagre, então esse também seria outro milagre. Foi quando chegou a campanha do pastor Robert. E eu falei para ela ir comigo nos cultos, e foi na segunda noite, quando o pastor Robert chamou quem tinha câncer, e ela foi para a frente. Enquanto ela descia a rampa, eu fiquei orando e crendo que ela já estava sendo curada, que Jesus estava operando o milagre nela. E o pastor Robert orou e Deus honrou a minha fé. Cumpriu-se o tempo dela ganhar o bebê, nasceu minha netinha linda e saudável. Aí chegou o momento dela fazer os exames novamente e saber até onde o câncer tinha avançado. Eu incentivei que ela fosse, mas eu cria totalmente na sua cura. Ela fez todos os exames e, para a honra e glória do nome de Jesus, não tinha nem a lesão que apareceu no início. Estava totalmente curada. E nós regozijamos e agradecemos todos os dias ao nosso Jesus por esses milagres. Amém? Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Esse é o Deus que nós servimos. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você pode repetir comigo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Podeis assentar. Louvado seja Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Eu lembro-me do profeta dizer em uma de suas mensagens que se nós pudéssemos compreender a Deus, nós não necessitaríamos de fé, porque fé é para crer naquilo que nós não conseguimos compreender. E muitas pessoas, elas dizem ter fé, quando elas conseguem compreender como pode surgir a vitória. Elas estão confiando num medicamento, elas estão confiando em alguma ação, então elas dizem, eu creio que Deus pode me ajudar através disso. Mas quando aquilo que ela tenta não deu certo, aí é onde muitos provam que realmente não tinham fé. O que eles tinham era a esperança que aquele remédio pudesse funcionar, que aquela atitude pudesse resolver. Mas quando você tem fé, mesmo quando todos aquelas formas que surgiram para você resolver o problema, elas vão se esgotando, e quando todas elas se encerrarem, você ainda continuará crendo que Deus pode fazer e que o milagre será maior, como ouvimos o testemunho da irmã. Primeiro ela creu para que Deus abrisse a madre de sua filha. E logo surgiu, o diabo colocou um câncer exatamente aonde estaria sendo formado o bebê, para que se perdesse aquela bênção.
mas a irmã creu. Deus não faz pela metade. Se Ele abriu a madre, Ele fará um segundo milagre e tirará esse câncer. Então é isso, a fé não é algo espetacular que nós entendemos e então podemos agir. A fé é algo simples que brota do teu coração e diz: Deus falou e eu creio. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como uma criança. E a criança, ela tem esta fé inocente. Por isso você, como pai e como mãe, deve saber o que você promete e estar disposto a cumprir. Porque se você falar para ela, já é algo consumado. Se você diz: eu vou te dar uma bicicleta neste final de ano, neste Natal, ela já sai contando para os colegas que ela ganhou uma bicicleta. Mas aonde está a bicicleta? Não, ainda não veio, mas o meu pai já me deu. E ninguém pode fazer com que ela pense diferente. Essa inocência é o que Deus espera que nós tenha. Essa fé que toma a palavra de Deus e não discute, não arrazoa. Mesmo você olhando e dizendo: eu não consigo ver por onde pode surgir essa vitória, mas eu só sei de uma coisa: Deus prometeu, e esse mal vai passar, essa enfermidade vai terminar, esse demônio vai ser vencido. Mas parece que cada vez, quanto mais oro, mais pior fica. Não tem problema. Antes que o dia venha amanhecer, um pouco antes do raiar do sol, a noite se torna mais escura do que todo o restante da noite. Por quê? Porque a luz em algum lugar está forçando as trevas. E conforme a luz começa a forçar as trevas começam a se espremer, a se condensar, até que elas não suportam e o raio de luz então abre no meio das trevas. Então, quando o problema se agrava, é sinal de que há uma luz que está pressionando aquele mal para sair. E você deve manter segurando naquela palavra que você recebeu e dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Como o pastor falou esta manhã sobre a expressão do irmão Brana, ele diz: eu posso orar por tantas pessoas, e se todas elas morrerem, amanhã eu estarei orando outra vez. Por quê? Porque Deus não pode mudar quanto à sua promessa de ser um Deus curador. Ele permanece sendo Deus. Não importa o quanto o diabo se levante. E eu quero falar, irmãos, em poucas palavras, para logo nós orarmos pelos enfermos, sobre um tema com o título: os 3 poderes. Mombrana fala isso em uma outra mensagem, se eu não me falha a memória, é a mensagem O Poder da Confissão, não me lembro bem o título, e ele fala novamente nessa mensagem o poder de Deus. São 2 mensagens em um só livro: o poder do diabo e o poder de Deus. E espero que vocês tenham lido, porque isso é o que fundamenta a nossa fé. E o profeta diz assim, que esses 3 poderes são: primeiro, o poder do diabo; segundo, o poder da fé; e terceiro, o poder de Deus. E ele diz mais, que o diabo sempre sai primeiro. Ele usa a expressão, ele sai como que em um grande estrondo, porque ele quer impactar e ver se consegue te desanimar. E como ele tem um só cartucho, ele tenta atirar primeiro. Mas quando ele atirar e te atingir, seja por uma enfermidade, seja por qualquer outra situação,
você pensa, ele gastou o único cartucho que ele tinha. E me restam ainda 2 cartuchos, 2 poderes, que é o poder da fé e o poder de Deus. E o poder da fé, ele vem antes do poder de Deus. Por quê? Porque o poder da fé é o que vai acionar o poder de Deus para desfazer aquele tiro que o diabo deu de início. Então veja vocês, nessa mensagem, o poder do diabo, o profeta ele começa falando e dizendo assim, ou melhor, ainda antes de entrarmos na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. E ele diz assim, Deus sabendo que o diabo faria, o que o diabo faria contra nós, ele nos deu o que ele tinha de melhor. Guarde isso. Deus sabendo o que o diabo faria contra nós, seus filhos, ele nos deu o que ele tinha de melhor. E o que Deus tinha de melhor? A sua palavra. A sua palavra é a arma mais poderosa que existe. Não existe nenhuma arma que chegue próxima da arma chamada a palavra de Deus. Amém? E o profeta diz assim, Deus, ele não disse, olha, eu vou começar vos dando uma arma, depois eu vou aperfeiçoando esta arma, até que chegue numa arma melhor. Não. Inclusive, o irmão Branham diz assim, os países, eles vão aperfeiçoando o seu armamento. Eles começaram com o arco e flecha, com a espada e o escudo. Depois eles conseguiram descobrir a pólvora. E eles foram avançando e foram indo para armas mais potentes, até que chegaram na bomba atômica, que é a arma mais poderosa que o homem tem. Mas Deus, ele não agiu dessa forma. Deus, quando deu para a sua igreja a arma para nos defender, ele já nos deu a mais potente que ele tinha. Ele nos deu a bomba atômica para explodir com o inferno. E essa arma é a palavra de Deus. Amém? Por isso eu venho, irmãos, diante de vocês com toda a certeza que Deus fará milagres, que Deus curará os enfermos, porque eu não venho aqui baseado em algo intelectual, uma concepção intelectual, ou em alguma teologia, algum treinamento que eu fiz, mas eu venho aqui fundamentado na palavra de Deus. E tudo pode falhar, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus, ela nunca falhará. Aleluias. Então Deus já deu, disse o profeta, de início, a arma mais potente para os seus filhos. Sabendo, disse o profeta, que haveria um conflito entre o diabo e nós, Deus nos deu a munição certa, a sua palavra. Amém? Você crê dessa maneira? E Jesus, quando veio ao mundo para lutar contra o diabo, nos dando exemplo de como vencer a Satanás, ele tinha todo o poder, porque através dele tudo foi criado. Ele podia, através de um olhar, ele torrar a Satanás. Ele podia, através de qualquer ação própria, desfazer com o diabo, mas ele não quis enfrentar o diabo com o seu poder. Por quê? Porque hoje nós olharíamos a história que Jesus Cristo venceu o diabo, mas não poderíamos usar essa história como experiência para as nossas batalhas. E o próprio diabo iria dizer para você, sim, ele me venceu, mas ele venceu através do poder dele. E vocês não têm o mesmo poder para me vencer. Então o que Jesus fez? Ele enfrentou o diabo com a mesma arma que Deus havia deixado
para nós lutar contra Satanás. Para mostrar a nós que essa arma, ela é mais do que potente. Quando o diabo chegou e disse: se tu és o Cristo, Filho de Deus, faça dessas pedras pães. E Jesus estava há 40 dias sem comer, ele estava com muita fome, ele poderia ter feito isso, mas ele tomou a palavra e disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está acompanhando? Eu espero que você esteja junto comigo, para que nós chegue ao nível que Deus espera nesta noite, para sermos abençoados. O profeta disse que quando Jesus disse: está escrito, foi como se o diabo levasse um choque de 10.000 volts. Derrubou ele de lombo no chão. Mas o diabo é persistente, ele se recobrou e veio contra Jesus. E veio agora usando a palavra, porque viu que Jesus usou a palavra contra ele. Mas como o diabo pode usar a palavra? Deslocando ela, interpretando ela mal, aplicando ela fora do seu contexto. E ele citou para Jesus Salmo capítulo 91, aonde diz que aos anjos do Senhor seria dado ordem para que eles segurassem nas mãos dos filhos, para que eles não tropeçassem em pedra alguma. E o diabo o levou até o pináculo do templo e disse: está escrito que a teus anjos darei a ordem a teu respeito, e eles te sustentariam em tuas mãos, e você não tropeçaria em pedra alguma. Pula daqui lá embaixo, e nenhum mal te sucederá. O que Jesus fez? Não correu da estratégia de usar as Escrituras, porque ele viu que a Escritura que estava sendo usada era verdadeira, mas estava sendo aplicada errada. Ele contra-atacou com a palavra outra vez e disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, se eu cair acidentalmente, os anjos me sustentarão, mas se eu pular, eu estou tentando a Deus. E Deus não é responsável por alguém que venha tentá-lo. Então o diabo, ele tentou fazer um acordo. Ele viu que não tinha como vencer a Jesus, sendo Jesus usando esta arma tão poderosa. E ele tentou fazer um acordo. É como diz um ditado: se não pode com o inimigo, alie-se a ele. Mas esse ditado não serve para nós. Nós não nos aliamos com o inimigo. Nós cremos que tudo podemos contra o diabo, naquele que nos fortalece. Amém? Mas o diabo quis aliar-se a Jesus e disse: eu sei o que você veio fazer. Você veio conquistar este mundo, o qual eu estou dominando sobre ele. Para isso vai lhe custar muito. Você vai ter que morrer, até a tua última gota de sangue terá que perder, e será muito doído. Vamos fazer um acordo. Se prostre diante de mim, somente me adore, e eu tudo isso te entregarei, e você não irá precisar morrer. Nunca, irmãos, aceite um acordo com Satanás. Nunca. Fique com a palavra de Deus. Por um momento, às vezes, você parece que estará perdendo, mas deixe que o resultado final sempre será a tua vitória. Permaneça com a palavra de Deus. Não venda o seu direito de primogenitura. Se mantenha firme, esperando. Davi, o salmista, disse: os meus olhos secam, olhando para ti, olhando para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, que fez os céus e a terra. Então permaneça, nem que seque seus olhos, mas permaneça olhando para Ele.
E chegará um momento que Ele agirá em teu favor, que Ele agirá em favor da sua família, que Ele agirá em favor dos seus filhos. Ele é Deus, Ele não pode falhar. Ele não pode falhar. Não importa se o câncer já está em 3º grau, ou seja lá o que for, se já tomou conta de todo o seu corpo, Ele ainda é Deus. Ele ainda cura os enfermos. Ele pode todas as coisas. Se a tua família está em frangalhos, não importa, Deus pode consertar. Você diz, minha vida está um vazio completo, está tudo acabado. Lembre-se, um dia Ele olhou para este mundo e a Bíblia diz, era sem forma e vazia. E Ele criou todas as belezas que vimos e colocou em um mundo que era sem forma. Ele ainda pode tomar um coração sem forma, vazio, sem amor, e pode fazer florescer. Pode sim. Basta você crer e dizer, Senhor, toma o meu coração. Põe forma dentro de mim, põe vida dentro de mim, Senhor. Aleluias. Então, irmãos, Ele usou a arma mais poderosa que Ele deu aos seus filhos para vencer o diabo. E o profeta diz assim, Satanás, no Éden, ele não atacou o ser, o homem, ele atacou a palavra. Porque ele sabia que a palavra era a defesa do homem. Não é assim que faz alguém que está em uma batalha? Ele vai tentar desarmar o seu inimigo. Porque desarmando ele vai poder vencê-lo. Mas ao atacar a palavra, irmãos, ele não pôde vencer a palavra. Porque a palavra permaneceu sendo a palavra. Então ele deslocou o homem da palavra, mas não pôde vencer a palavra. Ao sair de trás da palavra, ao sair de trás dessa armadura, o homem foi atingido, mas a palavra permaneceu intacta. E foi a palavra que restaurou o homem à sua posição, através do sacrifício de Cristo. Lembre-se, o diabo, disse o profeta, não atacou o ser, atacou a palavra. Mas a palavra provou ser suficiente e forte, irmãos. Ela permaneceu. Alguém pode olhar e dizer, olha, a igreja se tornou, a mensagem, como eu já vi alguém dizer, se tornou uma colcha de retalho, isso e aquilo. Não, a mensagem continua sendo a mensagem. Ela nunca será atingida. Pessoas são atingidas porque saem de trás da mensagem, porque usam suas interpretações e elas são atingidas, mas a mensagem continua sendo a mensagem. Por isso haverá um povo no arrebatamento, porque a mensagem não poderá ser atingida pelo diabo. Aleluias! Isso nos conforta, porque a arma que Deus levantou para nós nunca será destruída. Aleluias! Parágrafo 51 ainda da mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. Olha o que disse o profeta. 51 e 52. Satanás no Éden, quando ele veio com esses ataques para atacar a pessoa, sabendo que os filhos de Deus estavam fortificados com esta palavra, Satanás atacou a palavra. Vê? Ele não atacou o ser, ele atacou a palavra primeiro. Olhe a expressão que o profeta usa para esse diabo sujo. Olhe para aquele gatuno, lagarto, o que ele faz hoje. Para começar, ele não pode atacar dizendo, bem, esta não é uma boa pessoa. Esta é uma boa pessoa, vê? Mas a única coisa que ele tenta fazer, não importa quão boa a pessoa seja, é levá-la a negar esta palavra. Entendeu? Ele não vai atacar dizendo, esta pessoa não é boa. Ele vai tentar fazer ela negar a palavra. Então a pessoa irá se tornar alguém que não é bom.
Isto simplesmente, a única coisa que ele quer fazer é te levar a negar esta palavra. Então Satanás atacou a palavra no jardim do Éden. Então ele tinha que fazer algo. Agora, que para o ser humano parecesse melhor do que a palavra, vê? Ele tinha que ter algo que se parecesse melhor melhor ao humano do que a palavra. E você vê o que ele usou? O arrazoamento. Apenas o que chamaríamos de senso comum, vê? Então isto é o que ele usou e foi bem sucedido. Então isto é o que ele tem usado o tempo todo. Compreendeu? Ele tinha que fazer algo para tirar as pessoas de trás da palavra, já que ele não podia vencer a palavra. E ele usou o arrazoamento para que Eva arrazoasse e duvidasse da palavra, saindo de trás dela. E quando ela sai de trás da palavra, ela é atingida. Quando o diabo consegue arrazoar, te fazer olhar para aquele resultado médico, que diz, está desenganado, que diz, você vai ter que tomar remédio a vida toda, você nunca mais será o mesmo. E quando o diabo te faz crer nisso, então ele te tira de trás da palavra. Você duvida da palavra que diz, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Como eu contei aqui do irmão Eloy, né? Ele me contou um dia. Ele foi no médico, fez os exames. Quando ele chega ali para ser atendido pelo médico, o médico disse, o senhor está com diabetes. Ele disse, eu não tenho diabetes. O doutor disse, olha, está aqui no computador. Ele disse, o senhor pode dizer que está ali, mas eu digo que eu não tenho. O senhor pode fazer os exames de novo. O doutor disse, tudo bem, vamos fazer de novo. E quando fez, não tinha mais nada. Então, o diabo quer que você creia. Ah, mas é algo, está constatado. Sim, mas a palavra diz que eu fui curado. A palavra diz que pelas pisaduras dele eu fui sarado, pronto. Não importa o que o exame diz, o que o sintoma diz. Eu creio que a palavra de Deus é a palavra e ela não falha, amém? Disse o profeta, antes que você possa crer em uma mentira, você tem que ignorar a palavra de Deus. Você tem que considerar, irmão, esse sintoma como uma mentira do diabo. Ah, mas não é mentira, está ali. É mentira do diabo, sim, que isso está acima da palavra de Deus. Que isso vai te matar, porque a verdade diz que Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não importa como você entrou aqui essa noite. Se a razão diz, a minha coluna dói, não consigo trabalhar. Isso é o que diz a razão. Mas a palavra diz que você foi curado. Isso é a verdade da palavra. Mas o profeta diz, se o diabo te faz, ele diz, antes que você possa crer em uma mentira, você tem que ignorar a palavra. Então não ignore a palavra de Deus. Ela diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, disse o profeta, matou o pecado. E ao matar o pecado, ele aniquilou todos os seus atributos. Nessa mensagem, o poder de Deus, o profeta diz, se um urso me agarrasse e cravasse suas unhas em mim, eu não precisaria de uma ferramenta para cortar as suas unhas e tirar de mim. Eu só precisaria de uma coisa, matar o urso, e suas unhas me soltariam. E ele disse, assim é, o pecado é esse urso que vem e agarra e cobre.
Mas quando você elimina o pecado, essas unhas também são eliminadas, essas presas do diabo são eliminadas, a doença é eliminada. E o profeta diz: Jesus matou o pecado na cruz, e todos os atributos do pecado foram aniquilados. Então a cura é um benefício meu, é um benefício de cada um de nós. Mas não faça isso, irmão. Não descreia da palavra, porque para crer em uma mentira, disse o profeta, estou repetindo para nós memorizar, precisamos descrer, ignorar a palavra. O diabo, ele tentou, na mensagem O Poder do Diabo, o profeta diz, ele tentou interromper o programa de Deus. De que forma? Usando, como eu disse no início, o seu único cartucho que ele tinha: a morte. Para muitos a morte é um monstro invencível. Para mim e para você, é uma carruagem que me leva para um lugar melhor, que me leva para um corpo perfeito. É o início da vida, é o início da alegria eterna. Mas havia uma promessa que Deus levantaria um libertador para tirar Israel do Egito. E o que o diabo fez? Ele se assentou e disse: eu tenho uma ideia invencível. O libertador nascerá desse povo, segundo a palavra de Deus. Se eu fizer um decreto para que todo menino ao nascer seja morto, quando o libertador nascer, ele morrerá, antes mesmo de entrar em cena. E lá foi o diabo através do rei, do faraó, e editou aquele decreto. Todo menino dos filhos de Israel deve morrer após o parto. Quantos irmãos creram nessa mentira? Porque isso o diabo estava mentindo, dizendo assim: acabou o plano de serem livres. Vocês nunca mais serão livres, porque não haverá mais libertador. Mas muitos creram. Muitos entraram em desespero e disseram: o que será de nós? Nós esperávamos pelo libertador, mas agora não haverá mais libertador, porque o rei colocou um decreto. E todo menino que nasce morrerá. Quando nascia um bebê na casa, um menino, aquela mãe já chorava e dizia: pobrezinho, ele vai morrer. E a próxima coisa que acontecia era ser levado pelos soldados do rei e jogado para os crocodilos. Eles ignoraram a palavra de Deus e creram na mentira do diabo. Mas veja, irmãos, o profeta diz: o domínio de Satanás só prevalece até a morte. Porque é a única arma que ele tem, a morte. Depois ele está desarmado. Foi o que ele fez com Jesus. Ele tentou vencê-lo, tentando fazer ele cair em pecados, não conseguiu. Então ele disse: eu tenho uma arma poderosa, a morte. Eu vou matá-lo. Mas como a abelha, você sabe, ela consegue ferroar uma só vez. E quando ela ferroa, ela também morre. Porque junto com o ferrão, sai parte das suas entranhas e ela está morta. Então a morte morreu quando ferroou Jesus. Ali a morte morreu, porque ali o diabo perdeu o seu ferrão. A partir dali, ele só tem agido agora com blefes, porque ele está totalmente desarmado. Ele não tem nem mais a sua própria arma. Ela morreu ao ter atingido a Jesus Cristo. Aleluias! Então, veja só, o domínio de Satanás só prevalece até a morte. A partir daí, Deus começa, disse o profeta. Após o poder da morte, Deus entra com o poder da ressurreição. Aleluias!
Primeiro vem o poder do diabo. Em seguida, vem o poder da fé. E por último, o poder de Deus. E o profeta disse algo que eu achei tão lindo. Ele diz: a fé tem grandes músculos. Amém? Você quer assim? A fé tem grandes músculos. Essa fé, irmãos, ela aciona o poder de Deus. O diabo pode fazer o que for, mas Deus sempre abrirá uma porta de escape para aqueles que agirem segundo o poder da fé. Para aqueles que colocarem o segundo poder em ação. Lembrando que, após o poder do diabo, o diabo não tem nenhum poder mais. E ainda lhe restam dois poderes: o poder da fé e o poder de Deus. Quando Jesus unge você, o profeta diz assim, irmãos, escuta isso aqui, ó. Quando Jesus te unge, você não é feito de material que foge. Você pode dizer comigo? Quando Jesus me unge, diga forte, quando Jesus me unge, eu não sou feito de material que foge. Amém? O diabo tem que ouvir isso. Mas o diabo está acostumado a ouvir aquelas palavras de queixas. Aquelas palavras que concordam com a mentira dele. Não, passe a usar a palavra de Deus. Passe a usar a verdade e o diabo fugirá dela. Quando Deus te unge, você não é feito de material que foge, disse o profeta. O mais longe que o diabo pode ir é com o poder da morte. Então a fé entra em ação e reconhece o Deus da ressurreição. Parágrafo 14 da mensagem, o poder de Deus. E já estamos indo para o final. Você está acompanhando, amém? Eles tentaram detê-la. Deter a igreja, né? Eles tentaram tirar das pessoas. Tentaram oferecê-la aos leões como comida, e os leões recusaram comê-la. E assim foram muitas coisas para acabar com essa religião dos velhos tempos. Mas ela continuará até que Jesus venha. Amém. Então não há como detê-la. O diabo é um sujeito astuto, sem dúvida. Ele carrega consigo o poder da morte. Mas isso é o mais longe que ele pode ir, é a morte. Mas então constatamos que a fé entra em ação. Na morte a fé entrou em ação e reconheceu um Deus de ressurreição. Não importa quando vamos ao túmulo e enterramos nossos entes queridos, as lágrimas caindo de nossas faces, e tristeza, e vemos uma jovem mãe com seu bebê nos braços, como fiz com minha própria esposa, e todas as coisas ali. Não importa. Por quê? Porque é a última coisa que o diabo pode fazer, é agir pelo poder da morte. Depois disso entra em ação o poder da fé, e o poder da fé traz a ressurreição. Amém? Então veja, irmãos, a mãe de Moisés, ela agiu diferente. Quando alguns de Israel estavam acreditando na mentira do diabo, que eles não seriam mais libertos, que eles morreriam como servos, como escravos, e ela concebeu. Ela não pensou como outras, tomara que seja uma menina, porque se for um menino, ele vai morrer. Ela não pensou assim. Por certo, ela pensou, vai que seja dessa vez que Deus trará o libertador, e que honra será para mim ele nascer do meu ventre. Ela continuava crendo na palavra de Deus, irmão Beto. Não importava o que o diabo tinha feito. Ah, mas o rei fez o decreto, não tem ninguém que possa levantar contra ele. Havia o poder da palavra ainda.
Havia o poder da fé ainda para ser usado. Ele estava ainda ali. E quando não havia ultrassom para saber, mas quando o bebê chorou, e as parteiras olharam e deram aquele suspiro de susto e disseram: ai, que pena, é um lindo bebê, é um lindo menino, mas tadinho dele, ele vai morrer. Aquela mãe disse: o quê? O meu filho, ele não vai morrer. Como? Não tem como, há um decreto do rei. Ela disse: eu não sei como, mas meu filho não vai morrer. Quem sabe a parteira olhou uma para a outra e disse: coitadinha da mãe. É o sentimento de uma mãe. Mas vamos ter que convencê-la a entregar logo para os soldados, porque quanto antes, menor será o seu sofrimento. Vamos dizer que ela ouviu essa conversa. O que vocês estão falando? Entregar meu filho para os soldados? Não, meu filho não será morto. O que você vai fazer? Eu vou escondê-lo. E Deus cuidará dele. Veja, ela tomou posse da segunda arma, o poder da fé. E o poder da fé, então, acionou o poder de Deus. Mas por onde vai vir a vitória? Ora, se não tem por onde vir, Deus, disse o profeta, usará o próprio diabo para trazer a sua vitória. Como assim? Foi o que ele fez. Não foi o diabo através de Faraó que fez o decreto que todo menino deveria morrer? Então, se não havia outro meio de proteger o bebê, Deus fez com que o próprio Faraó cuidasse do libertador. E o irmão Branham diz assim: Deus jogou um punhado de areia nos olhos de Faraó, nos olhos do diabo, e o diabo ficou cego. Aleluias! O diabo ficou cego, irmãos. E agora o diabo cuidava com tanto esmero, cuidava do libertador. Faraó paparicava aquele bebê e cuidava de todas as formas. Nunca houve no Egito um bebê mais protegido do que o pequeno Moisés. E protegido por quem? Por aquele que havia feito o decreto que o libertador deveria morrer. Por quê? Porque houve uma mãe que não desacreditou na palavra do diabo. Guarda isso, para crer numa mentira, primeiro tem que desacreditar da palavra. Ela não desacreditou da palavra, ela continuou crendo. Deus pode todas as coisas. E o menino cresceu, já estava com 3 meses, já não dava mais para segurar dentro da casa. E um dia, Angrão, pai do pequeno Moisés, chega do trabalho e chega sorridente, feliz, e diz para Joquebede, a mãe de Moisés, disse: eu tive uma luz de Deus que me veio, e há uma saída para o nosso filho, porque não tem mais como nós criá-lo aqui, mas Deus me revelou algo sobre ele. E Joquebede disse: o que é? Qual é a saída? Como vamos proteger nosso filho? Ele disse: vamos colocá-lo em um cesto e vamos lançá-lo no rio Nilo. O que era o rio Nilo? Era o rio onde todas as criancinhas eram jogadas para os crocodilos. Na hora, ela ficou perplexa, o profeta diz. Ela disse: o quê? Você é mau? Você jogar o meu filho aonde os crocodilos estão comendo? Mas Arão disse assim: olha, Joquebede, se nós tentar segurá-lo para nós vamos perdê-lo. Mas se nós perder de nossas mãos, nós vamos tê-lo, porque Deus tomará ele. Chega o momento, irmão, que você tem que abrir mão e colocar nas mãos de Deus. Você tem que dizer: eu tentei até aqui, não deu, eu vou colocar nas mãos de Deus, Ele sabe o que faz. E então Joquebede entendeu, e colocaram no cestinho, levaram até lá.
E o profeta disse que naquela hora, irmãos, lá no céu, um anjo correu e disse: ei, Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo ali embaixo, no Egito? Ele disse: sim, eu estou vendo muito bem. Prepare para mim 10.000 anjos. O que o Senhor vai fazer? Eu vou descer até o Egito. Porque há alguém ali embaixo que creu em minha palavra. Miguel, você fica do lado do bercinho dele. Fica do lado do cestinho. Não deixa nem o crocodilo chegar. Ei, divide os anjos. Metade do lado do rio. Outra metade do lado do outro lado. E faz uma proteção em todo o rio. E aí um anjo diz: Senhor, e o Senhor vai ficar aonde? Eu vou ficar na ponta de lá para recebê-lo. Aleluias! É assim que Deus faz. Quando você crê na palavra de Deus, Ele faz um corredor na tua direita, na tua esquerda, com anjos dos dois lados, e Ele fica lá na ponta para te receber depois da prova e te dar a vitória. Ele foi lá no palácio do rei e disse: eu ficarei aqui para recebê-lo quando ele chegar. Aleluias! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele não muda. Tome Deus em sua palavra. Não importe com os sintomas, creia, porque Deus é Deus acima de qualquer problema. Vamos nos colocar de pé. E se você acionar o segundo poder, o primeiro poder o diabo já acionou, foi trazer a enfermidade sobre o teu corpo. Mas lembre-se, era a única arma que ele tinha. Ele não tem mais nenhuma outra arma, irmão. Ele não tem mais nenhuma outra arma, irmã. Você que me assiste na internet, está desenganado dos médicos. Ele atirou contra você o último cartucho dele. Resta-te 2 armas ainda. Restam-lhe 2 cartuchos: o poder da fé e o poder de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer, mas se Ele tiver que fazer o diabo agir para que você tenha vitória, Ele vai fazer. Ele vai cegar o diabo, e o diabo que queria te matar vai ter que trabalhar em favor de você, como fez com Moisés. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a profecia. Para crer numa mentira, tem que descrer na palavra de Deus. Não descreia da palavra que diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não descreia da palavra que diz: pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Toda a enfermidade foi vencida. O pecado foi aniquilado. E todos os atributos do pecado, ansiedade, angústia, depressão, doenças, tudo foi vencido quando o pecado foi aniquilado. Você está livre. Você está livre. Você não deve carregar esse mal sobre você. Deus te deu vitória na cruz do Calvário. Diga: eu estou livre. Eu estou livre por Cristo Jesus. Esse mal não existe. É mentira de Satanás. Diga: é mentira de Satanás. Deus me deu a vitória, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todos com os olhos fechados nesse momento. Precioso Deus e eterno Pai, nesse momento, Pai, teus anjos se posicionam para a batalha. O céu se posiciona, Pai, para agir segundo aqueles que agirão pelo poder da fé, crendo que eles são vencedores por Cristo Jesus, crendo que a enfermidade foi vencida no Calvário, que a tua palavra continua sendo a palavra, que os teus ensinos ainda são os mesmos, que o Senhor disse: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, segundo a tua palavra, Senhor, nós colocaremos as mãos sobre as pessoas
E o Senhor fará aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor tirará a doença, o Senhor tirará o mal, o Senhor tirará toda a enfermidade, Pai. E eles voltarão aqui para dar testemunho do que o Senhor fez em favor deles. Pois assim, Pai, nós te pedimos. Desce com a tua unção, Pai, e opera o milagre da cura, da libertação. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Aleluias, glória a Deus. Todos com seus olhos fechados agora, entre em batalha diante de Deus, usando esse poder que Ele te deu, essa arma poderosa, a fé e a palavra, e você destruirá todo o mal. Enquanto o irmão Beto vai cantando, o curador está aqui. Eu quero pedir àqueles que realmente estão doentes, não venha só por costume, mas que você, aquele que tem problemas graves, que já foi tentado resolver de várias formas, e eles persistem te atrapalhando, você pode fazer uma fila, e nós estaremos orando, pastor Febrônio, impondo as mãos, ungindo com óleo, e toda enfermidade será aniquilada pelo poder de Deus. Você crê? Se você crê, vem à frente. Não duvide. Não importa o que seja o problema. O grande curador está aqui. Aleluias. Todos em espírito de oração.